Olá, pessoal! Hoje vamos conversar com o Fábio Contreiras, aprovado no concurso da Cefaz Bahia para o cargo de Auditor Fiscal, Administração, Finanças e Controle Interno, em 11º lugar. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Para a gente começar então essa entrevista, gostaria que você falasse um pouco sobre você, sua idade, sua formação, de onde você é. Eu sou formado em informática, tenho 40 anos, sou de Salvador, Bahia. E como é que foi para você entrar no mundo dos concursos? Você tem uma história diferente que já foi aprovado muitos anos atrás, né? Então conta aí um pouquinho disso. Eu terminei a faculdade em 2003 e aí eu já tinha em mente que queria fazer concurso, porque eu tenho pai servidor, mãe servidora e também não havia muita perspectiva em relação à iniciativa privada em termos de boas oportunidades, de bons salários e principalmente estabilidade, né? Aí em 2003, quando eu me formei, meu irmão ia fazer o concurso para EPPGG, que na época se chamava gestor, o nome do cargo. E eu fiz a prova de um concurso que já tinha tido anteriormente e vi que não era tão difícil. Falei, é uma oportunidade aqui. Aí comecei a estudar para esse concurso. Acabou que saiu o edital completamente diferente as matérias. Ninguém esperava a mudança. Meu irmão desistiu de fazer essa prova. E eu decidi fazer e passei, em segundo lugar na época. E como é que foi para você retomar os estudos, voltar a estudar aí para uma outra área, né? Eu sempre quis fazer área fiscal. Meu pai é auditor fiscal, né? Eu pensava em fazer receita, isso lá em 2005, 2006. Desisti de estudar, acabei tendo um reajuste bom na época. Só fui retomar em 2014, com os boatos que iria sair o concurso de Salvador, ISS. E aí, isso foi em setembro que eu comecei a estudar, o concurso saiu em outubro. Então, eu tentei fazer para a área de TI, que é a minha área de formação, achando que era menos concorrido, que eu poderia ter um pouco mais de chance. Só que não consegui, fiquei em 35 na minha colocação. Mas foi o pontapé inicial. A partir daí, eu estudei 2015, 16 também, o ano todo. 2017 deu uma cansada, porque não estava saindo edital. Sempre tinha os boatos que estava para sair o edital e não saía. Estava para sair, vai sair, não sai. Até que eu dei uma parada em 2017 e só fui retomar de fato agora, em 2019. O Fábio tem uma história um pouquinho diferente daquele típico aluno de área fiscal que sai fazendo vários concursos aí pelos estados, municípios, né? Porque ele queria somente na Bahia, né, Fábio? Você se limitou ali no seu estado e para você serviria um concurso que fosse apenas em Salvador. Lá em 2005, 2006, quando eu pensava em fazer receita, eu até poderia pensar em sair de Salvador. Mas hoje, com família, eu sou casado, tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 1 ano. Toda uma estrutura familiar que é fundamental para quem tem criança pequena, sabe como é importante. Então, conversando muito com minha esposa, a gente concluiu de que não dava para sair de Salvador. Então, era a minha única chance, era esse concurso. Que, por coincidência, era o concurso dos sonhos, né, que eu sempre quis fazer. Então, se eu não passasse nesse concurso, eu ia parar de estudar. Não ia continuar. Aí eu acabei passando, Deus sabe o que faz, né? Acabou que deu certo. Acabou que deu certo. Então vamos contar um pouquinho dessa sua rotina lá em 2014, 2015, como é que era? Quantas horas por dia você conseguia estudar? Quantas matérias por dia? Como eu já sou servidor público estadual, eu tenho um negócio chamado de licença prêmio. A cada 5 anos de trabalho você tem direito a tirar 3 meses. Então eu usei e abusei disso. Eu tirei todas que eu tinha na época, tirei férias que eu tinha acumulado também. Então eu fiquei de setembro até a prova de Salvador, em 2014, só estudando. Aí depois que eu perdi, eu retomei os estudos em 2015, dessa vez trabalhando e estudando. Eu estudava em casa, nos fins de semana também, mas bem assim, marcha lenta, não estava ainda no ritmo intenso. Quando no trabalho eu tinha alguma oportunidade, ficava no ócio, eu tentava estudar alguma coisa também quando dava, quando não dava também tudo bem, estudava em casa, ia levando. E somente quando saiu o edital, de fato, que eu tirei de novo férias que eu tinha, e aí me dediquei integral
esses 90 dias aí para a prova que eu tive, foram integrais. E eram 8 horas por dia, porque além disso também eu não conseguia. Se eu estudasse hoje 12 horas, 13 horas, amanhã eu estudava 3 horas. Não tinha como manter de forma consistente esse ritmo. Então, meu limite eram 8 horas diárias. E aí, nessas 8 horas, você distribuía entre matérias? O que você fez, assim, de estratégia para poder aproveitar seu tempo? Eu estudei muito essas questões de formas de estudar, né, na época. E falava-se muito de ciclos de estudo de 3 horas, tentei fazer dessa forma, só que não me adaptei porque tinha um pedágio, digamos assim. Eu tinha que, toda vez que mudasse de matéria, eu tinha que saber onde é que eu estava, o que é que eu ia fazer, o que é que eu tinha feito, o que é que faltava fazer. Então eu perdia muito tempo nessa passagem de uma matéria para outra. Então eu decidi estudar uma matéria por dia. Eu alternava as formas de estudo daquela matéria durante o dia. Por exemplo, de manhã eu podia fazer questões, de tarde eu podia fazer uma leitura das marcações que eu já havia feito. E quais materiais funcionavam melhor para você? Depende da matéria. Algumas matérias, como contabilidade, por exemplo, eu tive que recorrer para videoaula. Tive que assistir desde o comecinho de videoaula, economia também, foi fundamental. Agora, algumas matérias como direito, TI, eram mais PDFs e questões mesmo. Parti logo para o PDF. E quando você lia o PDF, ou mesmo quando assistia às videoaulas, você anotava alguma coisa, fazia resumos? Eu buscava apenas marcar, fazer como marca-texto mesmo, porque fazer resumo exigia muito tempo, né? E muitas vezes a pessoa está tendo o primeiro contato com a matéria, ela não sabe muito bem o que é importante e o que não é, e tende a querer transcrever praticamente o que está lendo. Então, eu fazia só marca-texto mesmo, e quando eu tinha algum tipo de lista, de decoreba ou de fórmula, alguma coisa mais que demandava algum procedimento grande que tinha elencado, aí eu fazia esquemas assim, né? Eu usava o tablet, fazia desenhos assim coloridos e tal no tablet, que é melhor até para editar depois, né, do que fazer no papel, eu acho. E aí pronto, foi dessa forma aí. Aí funcionou para você, Foi. para memorizar e saber tudo ali. Foi. Agora, como você conheceu estratégia? Eu conheci estratégia, se eu não me engano, foi no Fórum Concurseiros. E quando foi isso? Isso aí foi em 2014, eu acho mesmo. Nesse momento que você... Estava retomando os estudos, estava começando a namorar a ideia de fazer de novo concurso. Aí eu fui pesquisar material, porque no fórum o pessoal indica muita coisa, né? Sim. Aí indicaram professores do Estratégia, através de um professor e outro eu fui conhecendo o Estratégia, né? Certo. E aí nesse seu estudo aí você encaixava a revisão em algum dia ou fazia revisão só por questões? Como que era? Minha memória não é muito boa. Eu sofria muito com isso no estudo. Eu ficava angustiado, achando que eu estava enxugando gelo, que eu não conseguia fixar na minha cabeça por mais de 15 dias. Então, se eu não fizesse revisão, com certeza não iria evoluir. Eu tinha um planejamento que eu nunca seguia, para começar. Eu fazia e refazia o planejamento várias vezes e descumpria também várias vezes. Então, já na reta final, eu estabeleci que eu não seria rígido em relação hoje vai ser isso, isso. Aí anotava, tudo anotado, a data que eu revisei tal coisa, a quantidade de questões que eu fiz, quanto eu acertei. Eu tinha esse registro, mas a agenda, digamos assim, era meio que dinâmica, dentro de uma variação que eu já tinha na minha cabeça, que era, primeiro contato, leitura e marcação de texto. Aí depois, segundo contato, questões novas. Aí eu registrava as questões que eu tinha mais dificuldade. E eu copiava a resposta da questão e colocava no Excel. Isso foi muito importante, porque algumas matérias eu aprendi muito mais fazendo isso do que lendo a teoria convencional da matéria. E rever os esquemas. E sempre que eu ia fazer uma revisão, eu não relia a revisão, o assunto. Eu tentava antes dar
me dar uma aula, digamos assim. Pegava, fazia uns rabiscos no tablet, como se eu estivesse dando uma aula para mim mesmo, para puxar da memória o que é que vinha daquele assunto para mim, né? E a partir daí, eu identificava os buracos, eu ia na teoria e reforçava. Eu acho que isso funcionou para mim. Uhum, te ajudou ali, já que você estudou efetivamente para esse concurso no pós-edital, né? Não, eu vinha estudando, eu estudei Sim, teve 2015 uma o ano base. todo, 2016 o ano todo, mas assim, não sabia quais seriam as matérias, então eu estudei muita matéria que não caiu na prova, estudei direito civil, empresarial, estudei penal, que não caiu, até inglês eu estudei, mas de fato o estudo intenso mesmo foi depois do edital. E nesse processo você disse que usou os materiais da estratégia. Como que o estratégia participou aí dessa sua caminhada até a aprovação? Como que te ajudou? Assim, lá em 2004 eu nem tinha estratégia ainda, né, como eu estava falando com você antes. Eu estudava eu recortava as questões, colava, fazia um caderno, assim, era um negócio bem rústico. Já agora, em 2014, foi fundamental. Tanto que, na época, eu lembro que eu comprei um curso para o ICMS Pernambuco, um pacote. E aquilo ali que me deu o pontapé inicial. E o estratégia tem essa vantagem, né, de te dar tudo meio que já formatado, né? A teoria, com os grifos já feitos, com as questões comentadas, com fórum de dúvidas e tal. Videoaula não assisti muito, porque eu acho que videoaula toma muito tempo, né, do estudo. Agora, algumas matérias que são mais assim, economia, por exemplo, tem aqueles gráficos todos. Você no papel é difícil realmente você visualizar. Por isso que a matéria como economia foi importante fazer vídeo. Mas os PDFs são sensacionais. E tanto que hoje em dia o padrão se tornou esse, né? Todo mundo meio que formata igual a estratégia ou parecido, né? E aí, como você fazia com a sua rotina de casa? Você disse que tem 2 crianças, né, em casa. Como é que você conseguia se isolar ali para concentrar e fazer render seu estudo? Ó, eu moro no mesmo prédio que minha mãe. A gente tem um apartamento no quarto andar, ela mora no sexto. Então todo dia eu ia para casa dela. Eu fugia para casa dela, porque se eu ficasse em casa, elas não iam deixar eu estudar. Elas iam ficar batendo na porta, porque elas são muito assim, brincalhonas, querem brincar, querem estar juntos sempre. Aí não dá. Mas eu agradeço infinitamente a minha esposa, que inclusive por causa dela que eu fiz o concurso, porque eu já não estava nem pensando em fazer mais. Quando saiu o edital foi uma surpresa. Eu falei, saiu o edital, e agora, faço ou não faço? Eu conversar com ela, eu argumentando que não deveria fazer, porque estava parado e tal, ela falando, não, tem que fazer, porque você já estudou, já tem a base. Eu falei, tá, então faço. E várias vezes pensando em desistir, falar, pai, não vai dar, eu não estou rendendo, não estou legal, minha memória não é boa. A insegurança vinha forte e ela sempre, não, mas faça, pelo menos faça. Como quem não quer nada, vá lá e faça. Né? Saia e apague a luz, do que você começou lá em 2015. Então ela dava essa força aí. Minha sogra também ficava muito lá em casa com as crianças, tal, para dar um suporte. Isso lá em 2015, minha filha não tinha nascido ainda, em 2016, ela nasceu em 2016, em janeiro. Então só dessa vez, agora que eu tive esse porém, né? Já em 2019, para poder estudar, eu tinha que fazer essa Adaptação aí. adaptação. Aproveitar o espaço da mãe, né? Mais silencioso ali. Agora, você disse que pensou muitas vezes em desistir. Por quê? Como é que foi esse seu processo? Como é que você... porque concurso é coisa de maluco, né? Você vai estudar e você é um assunto infinito e você não fixa nada e faz uma questão, erra e fica achando que vai se dar mal. E aí cai numa pegadinha daquelas bem elementares e você, cair na pegadinha dessa, não acredito, nunca vou passar nisso. E aí você fica achando que não tá dando, que a concorrência é muito acirrada, né? Aí eu achava que realmente não estava rendendo, que não ia dar para passar. Embora as pessoas falassem, não, você tem potencial, não sei o quê, mas eu não acreditava. Agora, um ponto positivo que eu enxergo em mim em relação a isso foi que, apesar da insegurança, eu fazia o feijão com arroz. Todo dia, eu estudava aquelas 8 horinhas ali,
Tá? Depois eu me queixava. Ah, pô, não tá, hoje foi horrível, não sei o quê. No dia seguinte, mais 8 horinhas. Ah, hoje foi horrível, vou tomar pau nesse concurso. Mas eu fazia a minha parte, né? Então não deixou a insegurança atrapalhar os estudos, né? Tem muita gente que nem começa por causa da insegurança, né? Aham. Ah, aí falam pra mim, você é cabeção, você é estudioso. Nunca fui. Esses dias eu estava consultando o meu histórico escolar do segundo grau, que por acaso eu achei lá, e vi que eu tirava 6,5, 6,5. Nunca fui estudioso. Talvez eu seja esforçado. E talvez eu tenha persistência, né? Esforço e persistência. Eu acho que o segredo é esse. E dar o seu melhor, porque garantia você não vai ter nunca, a verdade é essa. Ainda mais que no dia da prova, eu quase não fui fazer a segunda prova da tarde, porque a prova da manhã não deu tempo de fazer a prova. Eu estava fazendo a prova, quando eu vi, estava acabando o tempo, eu não tinha feito português, não tinha feito contabilidade. Aí eu saí da prova achando, perdi, nem volto mais pela tarde. Falei com minha esposa, tô indo para casa. Ela, não, vá, faça a prova, não sei o quê. Acabou que a prova da tarde foi mais tranquila. Eu consegui terminar 1 hora antes, inclusive. Fiquei lá de braços cruzados esperando terminar o tempo. Caraca, no meio da prova ali, você ainda pensou em desistir? Pensei em desistir no meio da prova, foi. Mas depois, já à noite e tal, eu percebi nos grupos e tal que foi para todo Para mundo. todo mundo. Foi Banca FCC, Foi né? FCC. Todo mundo falou a mesma coisa, que não deu para terminar a prova 1. A FCC tem a tradição de botar um tempo curto para prova, né? Ela sempre calcula a demora X, então vou pôr X menos algo Mas de o tempo. engraçado é que a prova, a P1 foi assim, mas a P2 não. Teve tempo suficiente. Foi tranquilíssima a P2. Fiz a redação, fiz a prova toda, terminei. Fiquei lá esperando e tal. Muita gente também terminou, estava esperando terminar o tempo. Então eles fizeram... Calcularam errado. Eles fizeram para a prova 1 ser assim, imagino eu, que intencionalmente a prova 1 era para ser desse jeito. Tanto que a prova 1 não caíram muitas pegadinhas, muitas variações de questões. Eles cobraram o básico, o feijão com arroz, porém trabalhoso, de forma que você perdesse tempo fazendo, com pouco tempo. Acho que talvez tenha sido a intenção de gerenciar tempo, não sei. O que o pessoal sempre fala aqui no Estratégia, que a banca tenta desestabilizar o candidato, né? Até mesmo nas questões de português, muitas vezes os professores dizem, não faça primeiro do texto, vá para as outras questões mais fáceis de gramática, porque serão questões difíceis, que você tem que ler o texto, aí o candidato já fica nervoso, preocupado, e isso pode até atrapalhar. Então, isso é algo também que o concurseiro tem que ficar atento, né? A forma que a banca cobra, esse tipo de coisa que pode te atrapalhar, para não acontecer isso de desestabilizar e de desistir. Ainda bem que você não desistiu, né? Uma coisa que eu não fiz, que eu me arrependo, foi fazer simulado. Simulando o tempo da prova e tudo. Porque eu cheguei na P1, eu estava fazendo super bem a prova, falei, pô, isso aqui está muito fácil, fazendo a prova tranquilamente. Daqui a pouco, quando eu olhei para o relógio, o coração foi a mil, vai acabar o tempo, falta meia hora. Português, eu praticamente nem li a prova, chutei. E foi horrível, assim, sabe? Se eu tivesse treinado o tempo, como o pessoal faz, o pessoal que geralmente faz coaching, eles trabalham com o relógio do lado, né? Tem que perder no máximo 3 minutos por questão, 2 minutos, bora bater a meta, né? Eu não fazia isso. Quando eu estudava, eu perdia 15 minutos na questão de contabilidade para poder aprender a questão. Demorava 15 minutos fazendo a questão. Então, talvez tenha sido uma falha, né? Porque na hora me pegou realmente no emocional ali. E por pouco eu não perdia. Não abandonou o barco ali no meio. Mas nesse seu período de véspera de prova, você continuou no mesmo ritmo ou ainda acelerou um pouquinho mais? Mesmo ritmo. Até o momento da prova? Até antes de entrar na sala. Ainda estava dando uma olhada ali? Estava dando uma olhadinha, porque como eu te falei, minha memória não é muito legal. Então, qualquer refreshzinho ali já podia ser o diferencial, né? Sei. Entre acertar ou não a questão. E o que foi mais difícil para você nesse tempo de estudos? O mais difícil foi a rotina mesmo. Acho que foi a rotina, porque eu sofri, viu? E sua motivação maior? Bom, para esse concurso específico foi terminar a etapa mesmo. Porque eu tinha estudado já 2 anos para esse concurso e de repente
nem sequer iria fazer a prova, sabe? Então, tinha um estímulo maior, que foi o estímulo inicial, que é trabalhar numa carreira valorizada como de auditor fiscal, uma carreira relevante. Eu também não tinha muita perspectiva na minha carreira. Todo concurseiro acaba aproveitando o erro para aprender, né? Ele erra, olha, mas por que eu errei e tal, e aquilo serve de aprendizado, né? E vai ganhando experiência e tudo isso conta para poder sair bem e ser aprovado. Então, olhando para o seu processo de estudos, o que que você apontaria como erro e acerto? Bom, como erro, eu apontaria inicialmente ter comprado muitos livros, né? Comprei livros e livros, que muitos eu acabei nem sequer lendo, porque não eram livros voltados, não eram livros objetivos, né? Eram toda aquela teoria, um embasamento e tal. Para quem tem muito tempo para estudar e tem muita vontade de se aprofundar, é interessante, mas para mim não funcionou. Também um erro que eu cometi foi eu fazia e refazia milhões de vezes o planejamento de estudo. Eu fiquei fera em Excel por causa disso. Eu começava mexia aqui, achava que estava ruim, aí trocava, aí depois eu fiz isso milhões de vezes. E não é fundamental você ter um planejamento perfeito, digamos assim, mas que ele seja um planejamento sistemático, isso já basta. Que você possa saber onde é que você está, o que é que você vai fazer, o que é que você já fez, pronto, só isso. Mas eu queria medir, sabe? Eu queria ter um painel assim de desempenho, porque aí eu aprendi a fazer um bocado de coisa no Excel e não sei o quê. Isso eu perdia maior tempo com isso. Quando o que conta de verdade é você sentar e estudar. Você não vai não vai ser perfeito, não vai ser tudo marcadinho, certinho, sabe? É meio que vai acontecendo e você vai estudando e você vai se vendo onde é que você está mais fraco, onde é que você não está, vai se redirecionando. Vai ajustando, né? O que que Ajustando, funciona melhor, de que forma, Exato. ou encaixa o que em qual momento, depende ali da evolução do estudo, né? E o principal acerto, o que que você acha que foi o diferencial para você ser aprovado? Eu acho que o diferencial foram as revisões, da forma que eu fiz, o que é que eu fazia? Eu colocava no Excel, assim, uma disciplina, auditoria, por exemplo. Aí separava por assuntos, colocava um em cada abazinha do Excel, cada abazinha um assunto. Sempre que eu fazia uma questão, eu via a resposta, aí copiava aquela resposta, recortava aquela resposta e copiava no assunto. Então, quando eu ia fazer revisões, eu revisava já pelas questões, pelas respostas das questões, né? Então, isso aí foi fundamental. Outro ponto importante que eu vejo que foi ponto positivo para mim foi a questão de não parar com a insegurança. Porque eu pensava em parar e tudo, mas eu continuava, sabe? E como foi para você ver que todo esse esforço, essa luta aí para continuar diariamente estudando, apesar da insegurança e tal, passar por todo esse processo, abrir mão de ficar com as filhas e tudo mais, ver que tudo isso valeu a pena, que deu certo, quando você viu seu nome na lista de aprovados, como foi? Rapaz, no dia que... Porque eu tinha feito a prova, tinha ido bem na prova. Eu tinha ficado em 10º. Só que na minha cabeça, a redação, eu não ia passar na redação. Porque eu tinha feito umas rasuras lá e tinha dado um branco também numa questão específica. Eu achava que na redação eu ia ser desclassificado. Então, quando saiu o primeiro resultado, eu fiquei feliz, mas eu fiquei pé atrás. Eu falei, ó, ainda tem a redação. Mas depois que saiu a redação, que eu vi que não tinha jeito, que eu tinha passado, pô, foi um sentimento assim de felicidade, assim, de alegria misturado com gratidão, com um sentimento de que tudo valeu a pena, né? Aí eu lembrei lá de 2014, quantas horas eu não perdi pensando nisso, né? Refazendo o planejamento. Então, acho que no final tudo veio para o tempo de hoje, assim, que naquele momento se transformou num sentimento de alegria, de contentamento, assim, muito bom. O que você ressaltaria para quem está ali nos acompanhando,
que busca um cargo público, né, como mais importante? Qual dica você daria para os concurseiros que nos acompanham? Primeiramente, para acreditar, né? Que se você não acreditar, você não sai do lugar. Muita gente nem começa, é impressionante. Eu tenho amigos meus que, isso não é para mim não, isso não dá para mim, é muito difícil, eu nunca vi direito na minha vida. Eu também não tinha visto. Eu sou formado em informática. Então, a primeira coisa é acreditar que é possível, né? Não vai ser fácil, mas se fosse fácil todo mundo passava, né? E que também uma coisa que eu digo é que essa etapa do concurso é só a primeira etapa. A vida vai continuar depois, você vai assumir o cargo, você vai ter que continuar estudando, você vai ter que... Tem toda uma história por vir ainda, que o concurso foi só uma etapa. Então, tem muito concurseiro que foca muito no concurso e esquece que isso é só um... Pense mais na frente também, se imagine já lá, entendeu? E assim, quem pode, porque eu sei que tem pessoas que realmente não tem como estudar, que trabalham, tem filho e tem uma vida muito puxada, mas quem tiver pelo menos umas 4 horas por dia para estudar, nem que seja de madrugada, fim de semana, já dá para começar, já dá para fazer alguma coisa. No começo vai doer, eu lembro que quando eu comecei a estudar, lá em 2004, o primeiro concurso, eu comecei a ver direito, assim, aqueles termos jurídicos, aquilo me dava um nó na cabeça. Mas aos pouquinhos você vai se ambientando, você vai respirando aquilo ali, você vai acostumando. É difícil no começo, mas é que nem pegar onda, né? A pessoa que pega onda, ela tem que furar as ondas primeiro, para depois, lá na frente, ela escolher a que ela quer e surfar aquela onda, né? Mas a princípio tem que saber furar a onda, passar pelo mais difícil, que é essa parte inicial de ambientação, digamos assim, né? Tá certo, Fábio. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, contando aí a sua experiência, sua forma de estudos e uma forma eficaz, né? Que você conseguiu o cargo que você tanto queria e agora aposenta as canetas, né? Com certeza. Em Salvador, tá tudo certo? Em Salvador, a 5 minutinhos de casa. Não vai mais estudar para concurso. Não, dessa vez não. Tá certo, muito obrigada por sua participação. Obrigado a você, Ana. Sucesso na sua carreira. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau.